Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou falar para você como a atitude muda tudo. E é um pouquinho dessa história, né? Eu sou o Luiz Miller do blog luizmiller.com.br. Então cadastre-se lá e vai me acompanhando. Então eu estou trabalhando aqui em alguns vídeos de um projeto que chama Transformando Sua Paixão em Profissão. Então é justamente isso, né? É um projeto que na verdade visa trazer esclarecimento, né, através aqui do YouTube, trazer algumas maneiras de você trabalhar tendo uma outra renda, ou trabalhando diretamente só com a internet, ou você que tem um outro trabalho, tem um outro serviço e tal, né, começar a criar ativos muito melhores que a poupança, isso eu lhe digo. Bom, então o que acontece, né? Existe eu tenho um playlist aí nesse canal aqui que fala a respeito do comportamento dos empreendedores. Isso de fato tem uma questão interessantíssima nesse lance, né? Que o grande divisor de águas dessa história toda realmente fica na questão da atitude. Então você veja, eu fiz um curso de empreendedorismo aí, foi em 2012. E a gente sempre tem, se você começar a pesquisar por aí pela internet, você vai encontrar depoimentos similares, né? Então naquele curso lá eu falava, né? E na verdade acabei agregando esse ensinamento que seria assim, né? Primeiro você saca, atira, depois você aponta. Ou seja, faça, vem a ideia na cabeça, começa a executar, coloca no papel, veja se aquilo, porque às vezes vem aquelas ideias mirabolantes na cabeça da gente, né? E o que é interessante, porque você faz, sabe, e o nosso cérebro é um troço muito maluco, né? Porque você, quando vem uma ideia, você já começa o desdobramento, mas como é que eu vou fazer? Principalmente se você tem essa questão, né? Que é uma questão emblemática de quase todo ser humano, né? Como que eu vou melhorar meu estado aqui, meu rendimento, coisas desse tipo, né? Então, você tá lá deitado de repente e começa a pensar em algumas estratégias, né? Mesmo que você já tem um trabalho, né? Tem um emprego fixo, ou que você quer melhorar, né? Ou dentro do seu negócio, mas o que eu podia fazer? Eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, mas eu poderia usar uma outra estratégia para alavancar as minhas vendas. Então, geralmente vem aquelas ideias mirabolantes. E qual seria a primeira atitude, né, que eu recomendo nessa questão? É você colocar no papel. Sabe, fazer o famoso business plan, o plano de negócios, né? Então é interessante porque ali você coloca algumas características dessa ideia, na verdade, e vê, né? Obviamente, falando em negócios, não vai ter uma escapatória assim, você vai ter que investir. Se não for diretamente em dinheiro, você vai ter que investir em tempo, né? E daí a gente entra na balança do que vale mais, o dinheiro ou o tempo. Então tem essa questão aí que está envolvida nesse lance todo. Mas uma coisa lá, que nem eu falei lá do curso, lá que eu havia feito lá anos atrás, faz tempo, né, meu? Que é justamente essa questão de você ter uma atitude. Então, isso é uma questão emblemática, né? Você veja, eu sempre faço algumas comparações aí com a história, né? Eu gosto de pesquisar muitas essas coisas, e os grandes conquistadores, os grandes reis, imperadores, na sua grande maioria, sempre foram pessoas muito ativas. Às vezes erraram, às vezes acertaram, mas o que eles tiveram em comum foi justamente essa questão de atitude. Então, o negócio está meio esquisito, eu preciso aumentar lá, principalmente na Idade Média, né, que existia aqueles feudos, os castelos e tal, e tinha os guerreiros, e daí muitas pessoas estavam ociosas, né, muitos guerreiros tinham voltado lá da Terra Santa, aquelas histórias todas assim, né, grosso modo falando, e estavam ociosos. Então, o que esse povo ficava fazendo? Na verdade, tinham os reis, os imperadores, e eles precisavam aumentar, né? Tinha os guerreiros ociosos, então o mesmo rei, o imperador, dependendo do feudo lá do castelo, começava a arrumar essas tretas para a cabeça, que a gente pode entender isso, né? Que era o quê? Na verdade, ele queria expandir o seu império, o seu reinado. Então ele ficava pensando nessas coisas, e o que era? A atitude era realmente colocar os guerreiros, né? Colocar sua força, na verdade, à frente para conquistar e ampliar. Então é uma alegoria, na verdade, mas que mostra muito dessa questão de atitude. Às vezes esse rei perdia a guerra, né? Às vezes esse rei ganhava, e daí existem estratégias, você veja, né? Porque às vezes estava um reinado
ele podia ter essa atitude assim mais de vanguarda, vamos supor assim, que é ir para cima dos caras, certo? Ou às vezes estava se defendendo. Então, existem vários resultados, né? Ele podia perder, ele podia melhorar sua proteção ali, ou ele podia, no caso de ataque, ele podia aumentar o seu reinado. E muitas vezes dava certo, né? Por conta das estratégias que eram utilizadas, né? Aí é interessante, eu gosto de fazer esses negócios, que a história, eu acho um lance interessante a gente estudar a história, estudar algumas coisas, né? E transportar esse conhecimento para o nosso mundo físico, né? Então vamos até ampliar essa ideia, né? Então eu era um rei aqui, né? Tinha o meu reinado aqui, e eu queria conquistar o meu vizinho, né, para ampliar ali. Eu vi que ele tinha um espaço muito maior para ele poder plantar, criar gado, né, o pessoal que estava ligado àquele feudo. Então o que acontecia? Se eu fosse de frente, eu ia dar de frente com o grande exército dele. Então começaram a surgir as tal das estratégias, né? Então vamos pelas laterais aqui, vamos fazer um contorno lá por trás e pegar os caras de calça curta, como a gente fala. Então na nossa vida, basicamente, o que a gente tem é a mesma coisa, sabe? Primeira coisa, né? Partir para o ataque, que esse que é o lance aí. É justamente isso, são duas situações, partir para o ataque, e nesse ataque você tem que ser muito estratégico, né? Principalmente se falando de internet. Então tem N estratégias que podem ser utilizadas, né? O pessoal utiliza muito aí, geralmente nessas questões de marketing digital, que é o que, por exemplo, né? Aquelas capturas de e-mail. Então, faz um vídeo, tal, legal, então clica ali, tem meu e-book teve 1 milhão de downloads e os cambal, essas histórias do tipo que a gente vê por aí, né? Quem tá imbuído nesse mundo do marketing digital. Então você veja como é interessante, né? É interessante isso daí, que na verdade são estratégias para captar ativos. Então, fica desse jeito o negócio, né? Tem que se ter atitude, certo? Tem que parar. Parece que eu estou falando uma coisa básica do básico, mas assim, eu sempre parto da premissa que o nosso cérebro é um troço muito complicado, sabe? Ele começa com as suas milhares e milhões de conexões, né? A gente começa a ficar fazendo elucubrações aí sobre uma série de ideias que vão surgindo, mas na verdade, aí que é o negócio, né? Porque se você tem uma ideia, põe no papel. Porque o teu cérebro viaja. Mas eu podia fazer esse lance desse jeito, coloca no papel, faz um plano lá, faz o descritivo, certo? O que vai ser o negócio? Vai ser assim. Faz um descritivo geral, o que vai precisar para implementar essa ideia. Vou precisar de tanto, quanto tempo mais ou menos eu vou gastar. Então, business plan existe um monte, você pode só clicar aí na internet e procurar plano de negócios, tem uma porrada, tem planilhas, aí você pode achar com muita facilidade. E é interessante, em qualquer coisa que a gente faça, ampliando o negócio, certo? Vamos lá, ampliando o negócio. Estudo, como é que eu vou estudar? Então tudo na verdade é um planejamento, abrir um negócio novo, certo? Eu posso falar isso porque eu abri eu trabalhava inclusive numa época aí, eu trabalhava como consultor mesmo, e a gente era obrigado nessa questão de fazer uma análise assim mais pormenorizada de uma série de detalhes, né? Principalmente a questão financeira, aonde que a empresa vai, aonde que eu quero chegar, esses lances assim, né? E é interessante, até você que tem uma empresa ou até está montando o seu esquema. E é aquele negócio que eu sempre falei das listas ali atrás, ali no outro vídeo, que é um lance muito interessante, mas uma coisa que é interessante você também estar atentado nessa questão toda, que é uma questão que está ligada diretamente com a questão estratégica, é você conhecer a visão, a missão e os valores. E isso daí eu vou falar num próximo vídeo, detalhando mais essa questão, né? Porque justamente essas 3 características que elas vão dar o norte daquilo que você vai fazer, independente da estratégia que você queira alcançar, né? Porque assim, na verdade o processo é um começo e um fim. E como é que a gente vai chegar, né? Como que a gente vai linkar esse ponto A com esse ponto B, que é o final do processo, né? Entendendo esse processo que está no meio desses 2 pontos. Então, basicamente é isso daí que eu queria passar para você, que a diferença das coisas realmente fica na questão da atitude. No entanto, a questão da atitude tem esse lance que ela tem que ser muito estratégica e
planejada, que seria o termo correto. Mas também não fique só no planejamento. Então nesse vídeo de hoje fico por aqui, espero você no meu próximo vídeo, um fortíssimo abraço.